Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Nossa, que macabro. Fala, galera! Eu sou o Luiz. E eu sou o Luiz. E você está assistindo ao Mundo Literário. Solta a vinheta, editor! We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used. O livro de hoje é uma adaptação em quadrinhos de um clássico da literatura brasileira. Mas antes de começar o vídeo, segue a gente lá nas redes sociais, porque a gente tá postando conteúdo legal no mesmo. Outra coisa, segue a gente aqui no YouTube e ativa o sininho para receber as novas notificações de quando a gente postar vídeo novo. Escrito pelo renomado escritor Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas conta a história de um defunto que, por já estar morto, conta sua história sem nenhuma vergonha na cara, assumindo todos os seus BO e o que lhe passava naquela cabeça egocêntrica e egoísta. Filho de um rico comerciante e uma bonita dona de casa, Brás Cubas viveu no luxo desde criança. Brás tinha uma personalidade forte, vingativa e era extremamente mimado. Mesmo sendo um Enzo com roupa de Homem-Aranha, Brás era muito amado pelos pais, por isso nunca foi repreendido pelas suas atitudes. E que atitudes, viu? O menino era uma praga. Depois de uma vida fácil, com Brás Cubas sendo um baita de um mulherengo, ele morre de um jeito bem estúpido pra falar a verdade. E começa a contar sua história dentro do famoso inferno. O livro aborda diversos assuntos históricos, como a escravidão e a independência do Brasil. Peraí, isso parece a hora da história! O livro se passa entre 1805 e 1869. Nessa época, o Brasil se torna metrópole com a mudança da corte. O Rio de Janeiro se torna a matriz do império. Dentro da corte, Dom João VI assumiu o cargo de imperador com a morte de sua mãe Maria em 1816. Brás Cubas tinha 11 anos quando isso aconteceu. Com a pressão da população portuguesa, Dom João é obrigado a retornar para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro no controle do governo. Porém, um ano após a saída de seu pai em 1822, com Brás Cubas sendo quase um adulto com seus 17 anos, Dom Pedro proclama a independência do Brasil e se tornando o primeiro imperador brasileiro. Em 1831, Dom Pedro I abdica de seu trono sob a suspeita da volta do Império Português. Então, o Império Brasileiro cai nas mãos do filho de Dom Pedro. Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos, não podia assumir o governo. No mesmo ano, ele tem sua maioridade antecipada e se torna Dom Pedro II. Começa então o período regional, onde se passa a maior parte do livro. E ainda nessa época a escravidão não tinha sido abolida, como visto no livro inteiro. Contraditório, porque os membros da nobreza, como Brás, se consideravam liberais. Mudando um pouco para a área da saúde, na época que se passa o livro, a maioria dos tratamentos contra doenças ainda não haviam sido descobertos, como os antibióticos. Se o livro se passasse nos dias atuais, a morte de muitos personagens poderia ter sido evitada, como a do próprio Brás Cubas, que morreu de pneumonia no auge da sua juventude, com 64 anos. Gente, vamos concordar, é um livro difícil de ler. Palavra difícil, verbo difícil, meu Deus, uma época que usar pretérito mais que perfeito era moda. Uma coisa muito interessante do livro é como o Machado de Assis, ele cria esse diálogo entre o narrador-personagem e os leitores. O Brás Cubas fica fazendo essas perguntinhas sarcásticas, meio provocativas. Ele já tá morto mesmo, então não tem problema nenhum de mostrar o caráter desprezível que ele tinha. Ele era muito ruim mesmo. O Brás Cubas fica se dando um tiro no pé. Que tiro foi esse? E ferrando com a própria vida. Mas a forma como ele conta isso, de uma maneira bem descontraída, sem se preocupar muito com o que as pessoas estão achando dele, torna o livro muito mais interessante e cômico de se ler. Já que é um livro difícil, a gente só recomenda você ler ele se você não tiver nenhuma dificuldade com a língua portuguesa. Mas como a escola vai colocar ele para você ler de qualquer forma, então eu acho que não vai mudar muita coisa, você vai ler essa obra-prima de qualquer jeito. Tá, vamos lá. Agora é o momento que todos nós estávamos esperando. Que rufem os tambores! A nota é 4,5 estrelas! O livro não é tão bom quanto Os Miseráveis. Nem tão ruim quanto As Garotas do Olimpo. Então é isso. Para mais vídeos como esse, acesse nosso canal no YouTube.